Boa noite, meu nome é Ana Paula Aureliano e nesta aula nós vamos trabalhar multiplicação e divisão por 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, enquanto isso peguem papel e caneta para as anotações. Vamos lá? Bom, para começar, a gente vai relembrar um pouquinho sobre os nossos números decimais, tá? Então a gente sabe que tem uma parte inteira e tem uma parte decimal, tá? Pensando aqui nesse nosso esquema, né, nessa nossa tabela que está separada a parte inteira e a parte decimal, a gente vai colocar alguns desses números só para a gente poder relembrar, tá? Então, os números que estão antes da vírgula representam a parte inteira. Então, quando eu tenho aqui 0,438, então o zero, ele representa a parte inteira, tá? Eu tenho 4 décimos, 3 centésimos e 8 milésimos. Então, a gente lê 438 milésimos porque parou ali. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, se eu pego o 38,245, então 38 unidades é a parte inteira, então eu tenho 38 unidades e 245 milésimos, tá? Observem que eles estão separados aqui pela vírgula, tá? Se eu colocar esse daqui, ó, 13 unidades e 6 centésimos, tá? Porque eu parei ali no centésimo. 4,5, ó, 4 unidades e 5 décimos, tá? E os números inteiros, né, que a gente está acostumado? Por exemplo, se eu tiver o 35, o 127, como que a gente colocaria? Então, aqui eu tenho 35 unidades, eu não tenho a parte decimal. Então, eu coloco 35, 127. Por que que eu coloquei esses números? Para vocês prestarem atenção que, para separar a parte inteira da parte decimal, a gente usa a vírgula. No dia a dia, a gente não é obrigada a colocar a vírgula no final do número, tá certo? Porém, a gente também não pode esquecer de que eu não sou obrigada a colocar, mas ela está aqui separando a parte inteira da parte decimal. Quando houver necessidade, a gente tem que lembrar que toda a parte inteira, a vírgula, ela está escondida aqui no final do número, tá? Então, isso é muito importante para vocês entenderem aí a dica que eu vou dar para vocês no dia de hoje, tá? Então, vamos lá. Então, qual que é a regrinha, né, da multiplicação? Aqui a gente vai utilizar uma regra prática. Então, ao invés de montar a conta, a gente vai usar essa regrinha prática porque o nosso sistema é um sistema decimal. Então, a gente faz trocas a cada 10 unidades, a gente coloca uma dezena. A cada 10 dezenas, a gente tem uma centena. A cada 10 milésimos, a gente tem um centésimo. Então, a nossa troca é sempre de 10 em 10, tá certo? Por isso que a gente pode usar essa regrinha para fazer a multiplicação e divisão pelas potências de 10. Então, primeira coisa que a gente vai observar. Quando eu tenho um número e eu quero multiplicar esse número por 10, por 100, por 1000, na multiplicação, você vai trabalhar com a vírgula, e essa vírgula você vai deslocar para a direita. Na multiplicação, a vírgula vai para a direita. Quantas casas? Depende da quantidade de zeros. Se eu tenho um zero, eu vou deslocar uma casa. Então, para vocês não se perderem, ó, 0,438, eu tiro a vírgula daqui e eu ando uma casa para a direita. Então, a resposta é 4,38. 0,260 vezes 100. Então, na multiplicação, a vírgula vai para a direita, duas casas. Então, 0,260, ó, tira a vírgula daqui, anda uma, duas e coloca a vírgula. Então, 26,0. E lembra, né? Vírgula zero, também não sou obrigada a colocar. Isso daqui eu tenho 26 unidades. 0,7 vezes 1000. Vou andar para a direita, uma, duas,
3 casas. Então, copio 0,7, tiro a vírgula daqui e ando 1, 2, 3 e coloco a vírgula. Só que observa, tá vendo que tá faltando, né? Tem casas vazias, então a gente completa com 0. Isso daqui vai ficar 700, vírgula, que a gente sabe que é 700 unidades, tá bom? 15,26 vezes 10.000. Vou andar com a vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4 casas. Então, 15,26, ó. Tira a vírgula, anda 1, 2, 3, 4 e põe a vírgula. Completo com 2 zeros. Então, isso daqui é 152.600. 8,5.674, ó. A vírgula vai para a direita, 1, 2, 3 casas. Então, copia aqui 8,5.674, tira a vírgula e anda 1, 2, 3 e coloca a vírgula, que deu 8.567,4. E o último exemplo, tá vendo? 12 vezes 100, que é o que a gente aprendeu até agora, né? Na multiplicação por 10, 100 mil, a gente vai acrescentando zeros. Mas o que é acrescentar os zeros? É você deslocar a vírgula para a direita. Então, lembra? Quando não tem nada, a vírgula está escondida, tira ela daqui, anda 1, 2 e põe a vírgula, ó. Por isso que eu acrescento 2 zeros, tá? Então, a resposta aqui é 1.200. E na divisão? A divisão, gente, é a operação inversa da multiplicação. Então, na divisão, a vírgula a gente vai deslocar para a esquerda. E o número de casas também depende da quantidade de zeros. Então, eu tenho aqui, ó, 38,245. Eu vou tirar a vírgula e eu vou deslocar uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 3,8.245, certo? Aqui no segundo exemplo, ó, 5,306, eu vou dividir por 100. Então, eu vou andar para a esquerda 2 casas. Tira a vírgula daqui, anda 1, 2 e põe a vírgula. Aqui eu coloco 1 zero e eu sou obrigada a colocar um zero antes, tá? Então, 0,05.306, tá? 0,7 dividido por 1.000, a vírgula vai para a esquerda 1, 2, 3 casas. Então, copio 0,7, tira a vírgula daqui, ando 1, 2, 3 e ponho a vírgula, tá? Completo com 1, 2, 3 zeros. Então, 0,0007. 15,26 dividido por 100, de novo, como é divisão, a vírgula vai para a esquerda. 1, 2 casas. Então, eu vou copiar o 15,26, tiro a vírgula daqui, ando 1, 2, coloco a vírgula. Lembra, eu sou obrigada a colocar o zero antes da vírgula. Então, 0,1526. Eu tenho 8.987,3 dividido por 1.000. Então, na divisão, eu ando para a esquerda, 1, 2, 3 casas. Então, aqui vai ficar. Tira a vírgula daqui, 1, 2, 3 e põe a vírgula. Então, aqui ficou 8,9873, tá certo? E para a gente finalizar, também uma conta que a gente já estava acostumada. Quando a gente vai dividir por 10, 100, 1.000, lembra que a gente corta os zeros? O que é esse cortar o zero? Nada mais é do que você andar para a esquerda, e aqui nesse caso a gente vai andar 2 casas. Então, eu vou copiar os 5.600, lembra que a vírgula está escondida no final, tira a vírgula, conta 1, 2 e põe o zero. 56,00 é a mesma coisa que 56, tá certo? Então, é uma regrinha aí prática, tá? Para vocês fazerem essas contas de um jeito mais simples, tá? De um jeito mais tranquilo.
Agora é com vocês, bons estudos e nos vemos em nossa próxima aula.